Abra comigo capítulo 1 de Apocalipse, né? Capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou colocar aqui no comentário os 3 primeiros versículos, ok? Os 3 primeiros versículos de Apocalipse e já um comentáriozinho que eu fiz, tá? Só para a gente poder estar lendo junto aqui. Ó, tá lá. Finalidade do livro de Apocalipse, tá? É importante a gente saber, né? Apocalipse 1, do 1 ao 3, tá? Mas nós vamos ver aqui os 19 versículos agora nesses 10 minutos. Diz assim, ó, a revelação de Jesus Cristo, o que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz aqueles que ouvem e guardam nela o que está escrito, porque o tempo está próximo. Tá? Daí eu coloquei aqui, gente, 3 pontinhos, né? Tá pontuado, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ponto 1, o livro de Apocalipse é um documento destinado a quem? Aos servos de Cristo. Então, adianta você tentar ensinar Apocalipse para quem ainda não está servindo a Deus? Você só vai transferir a ele um filme de terror e de pânico, queridos. Então entenda que o Apocalipse, né, foi uma maneira que Deus usou para deixar escrito, tá, o que haveria de acontecer, mas ele tem um destino, tá? Então assim, não queiramos nós que todo mundo entenda o livro de Apocalipse, né? Porque a Bíblia é bem clara, ela está dizendo que o livro de Apocalipse é um documento, tá, que Deus, né, destinou aos servos de Cristo. Tá mostrando o que Deus irá fazer no futuro, né? Através de uma lente reveladora chamada Jesus Cristo. Então, ou seja, por isso que eu falo, você não consegue ver, enxergar, discernir, compreender o que o Apocalipse está te dizendo se não for através de uma lente, ok? De uma lente, de um óculos, tá? Essa lente se chama Jesus Cristo, tá? Então, assim, é muito importante você saber disso, porque senão as pessoas apenas vão ver um filme de terror, de alegorias, de imagens, bestas feras e assim por diante, ok? Mas quando Jesus é a lente, você vai ver que você vai enxergar coisas que você jamais imaginou que enxergaria, tá? Pontinho 2 que eu coloquei, o anjo entrega a João. É muito importante você saber que Deus entregou essa revelação, né, através de Jesus, que manda o seu anjo entregar a João essa visão. Daí o mesmo é testemunha de Jesus Cristo. Tá? Ponto 3. Feliz o que lê, ouve e guarda o que está nesse livro. Então, isso também é muito importante você guardar. A Bíblia está dizendo feliz, outras versões falam bem-aventurado. O quê? Aqueles que lê, tá? Ouvem e guardam. É importante você ler, porque você lendo, você está visualizando, vendo, né? Você está ouvindo, ou seja, você também está buscando guardar o conteúdo, uma informação dentro de você. Como é que é lá? Vê, como é que eu aqui. Lê, ouve e guarda. Então, você lendo, você está vendo, ouvindo, você está recebendo informação e guardando o que está escrito, você está armazenando, então, o conteúdo dessa revelação. Interessante que em um momento aqui o texto fala de você compreendê-lo, entendê-lo. Não fala feliz ou ser bem-aventurado daquele que lê e ouve. Por quê? Como é que você vai entender uma coisa que você nunca viu? Por exemplo, irmãos, como é que você vai ser um especialista sobre, sei lá, besta, besta do Apocalipse? Você nunca viu ela, tá? Mas, se você ler, se você ouvir e se você guardar, quando você, espero que não tenha acesso a ela, né? Espero que você seja arrebatado antes, mas caso porventura, né, você resolver ficar por aqui depois do arrebatamento e conhecê-la, isso vai fazer um sentido para você, porque você já a conhece, né? Então você vai ser bem-aventurado porque você já tem uma informação a mais do que muitas pessoas que vão confundir essa besta aí com, sei lá, né, qualquer outra coisa. Mas deixa para lá isso, né? Já ficou ruim o assunto, né? O assunto já falou de ficar, credo, Deus o livre, né? Então vamos lá, gente. Continuando então, tá? Eu queria convidar você então a continuar comigo a partir do versículo 4, tá? Nós vamos fazer uma leitura até o verso 19, tá? E depois vamos pontuar algumas coisinhas, ok? Acompanhe comigo, me dá mais uns 5 minutinhos da tua atenção. João, versos 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante dos 7 tronos,
que estão diante dos tronos, não tem 7 tronos, não, dos tronos, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Aqui eu quero fazer mais uma parada, mais uma pausa. Por quê? Queridos, aqui está falando o quê? Né? Eu falei, lá em cima a gente viu que a quem se destinava, né, que Deus dá uma revelação, que ela é essa palavra acerca de coisas futuras, que vem através de Jesus, que é esta lente que é entregue, né, aos seus servos, acerca das coisas que iriam acontecer. Né? O processo que Deus usa é através de Jesus, que envia um anjo e mostra em visão. Então João pôde ver, tá? E assim escrever o testemunho, e para que nós pudéssemos ter esse testemunho das coisas finais. Então agora começa a falar assim, para quem? Tá? Essa visão, né, foi na época dirigida às 7 igrejas da Ásia, ou da província da Ásia. Tá? A vocês, graça e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, ou seja, do próprio Cristo, tá? Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito, ou seja, se é primogênito é o primeiro, não quer dizer que é o último, mas é o primogênito. É claro, né? Ele é o alfa e o ômega, né? Mas eu estou falando assim, o primogênito tem a ver com genitura, de origem, tá? Ou seja, ele foi o primeiro porque para nós podermos ser as sequências. Tá? Dentre os mortos, esse soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então aqui está pregando o evangelho, está deixando claro o seguinte, gente, lembra que ele nos ama e que já nos libertou dos nossos pecados. Então nós não vivemos mais em pecados, escravos do pecado, fugindo do pecado. Não, nós vivemos vencendo o pecado através do sangue de Jesus. E nos constituiu reino e sacerdotes. Observe que aqui não diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes, mas diz reino e sacerdotes. E isso aqui muda muito o entendimento. Por quê? Uma vez que você lê, ele nos fez reis, você se vê poderoso. Quando você fala assim, ele nos libertou e nos constituiu reino, quer dizer que em nós habita o rei. E nós somos como uma chave que este reino, para este reino, de forma que este reino, através de nós, é liberado aqui na terra. Tá? Por isso que venha a nós o teu reino, seja feita em nós a sua vontade, tá? Para que o reino seja estabelecido. Então nós fomos, sim, feitos, constituídos reino, tá? Porque o rei está em nós, e sacerdotes, porque nós ministramos, tá? Para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre, ok? Verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, aqui já falando de como será essa vinda, ou a segunda vinda de Jesus, ou a primeira fase da segunda vinda, como você quiser. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, quer dizer, todo olho quem? Todo olho, né? Todo olho, né? Até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Tá? Versos 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Identificando, está falando assim, sou eu, Jesus, que estou falando. Né? Alguém semelhante a um filho do homem. No versos 9 diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, tá? Você vê que está em letra maiúscula, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho de Jesus Cristo. Ele estava dizendo que, agora está falando assim, eu, João, estava dizendo onde ele estava, na ilha de Patmos. O que ele estava fazendo ali? Ele estava assim, exilado, porque ele fala por causa do testemunho de Jesus, ou seja, demonstra aqui que às vezes você perseverar e permanecer no testemunho de Jesus lhe causa sim adversidades, ok? Versos 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Queridos, aqui só uma pausazinha aqui. Então aqui ele começa a ouvir o quê? A diretriz, a recomendação. Primeiro, então, ele percebe, né, que ele está tendo ali um encontro com Deus. E aqui eu chamo a atenção porque ele diz assim,
no final do versos 10, ele diz assim, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. É muito importante você saber o seguinte, gente, Deus tem um dia do Senhor para cada um de nós. É óbvio que Deus nos chama, Deus nos elege, Deus, assim como João, Deus nos dá uma missão, Deus nos coloca num propósito, querido, mas há coisas na nossa vida que são pontuais, específicas, eu tenho aprendido isso. Tem coisas que eu tento forçar com Deus. Eu falo, Deus, quando que vai acontecer tal coisa na minha vida? Queridos, tem coisa na sua vida que vai acontecer no dia do Senhor da tua vida. Vai ter um dia do Senhor, aquele dia que é Deus e você, que é algo pessoal, que é algo intransferível. Aqui foi um dia de Jesus com João. Foi aquele dia que marcou a vida de João. Jesus não precisava nunca mais ter falado com João, nunca mais ter se conectado com ele. Era o suficiente. Foi um encontro realmente sobrenatural que eles tiveram aqui, ok? Então, daí o Senhor dá então o quê? Diretriz para ele. Escreva num livro, tá? O que você vê, o que você está vendo, João, tá? E envie, e diz o destinatário. Falou, você vai enviar para 7 igrejas, ok? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, né? O João falou. Voltando-me vi 7 candelabros. Quando ele olha para ver quem está falando com ele, ele observa o quê? Uma outra visão. Essa visão ele vê 7 candelabros. Eu quero que você guarde que eu vou te explicar o que significa esses 7 candelabros, tá? 7 candelabros de ouro, tá? E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um centurião de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Observe, na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, ou seja, não conseguia se ver um rosto, uma face, um sol, simplesmente um brilho. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Era o próprio Cristo, o próprio Jesus. Tá? Escreva, pois, estas coisas que viu, tanto as presentes como as que acontecerão, a que você está vendo agora, como aquelas que vai acontecer, e eu vou dizer para você. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e os 7 candelabros, e as 7 estrelas são, e aqui ele começa então a dizer o que é a 7 estrela e o que é os 7 candelabros. As 7 estrelas que você viu na minha mão direita, João, tá? São os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele estava falando assim, muito simples, os 7 candelabros são 7 igrejas da Ásia. As estrelas são os anjos, ou seja, os pastores dessas igrejas. Você vai escrever tudo isso e vai enviar para os pastores dessas 7 igrejas. Queridos, e aqui eu quero que você abre o teu entendimento para você entender que nós estamos falando aqui, sim, de uma região, de um período de 7 pessoas, de 7 igrejas escolhidas na Ásia, mas que cada uma delas, aqui também a gente pode dizer assim, que Deus escolheu falar com pastores daquelas igrejas, orientando aqueles pastores, exortando, corrigindo, orientando eles e aquelas igrejas. Tá? Também vamos aprender que essas igrejas significa, cada uma tem uma característica de um tempo, como se ela se referisse também a um período temporal da igreja moderna, que está na dispensação da graça, vivendo períodos dessa igreja. Tá? Então, poderíamos dizer que nós estamos vivendo o último período da igreja, né? Ou dessa dispensação da graça, ou mesmo, né, a gente vai observar que quando o Senhor fala com uma determinada igreja, ele vai falar assim, você não é quente nem frio, você está morno, ou seja, você está sem sal, você não está salgando. Enfim, então só para posicionar você nisso. Capítulo 1, então, que eu quero que você guarde, tá? É um recado de Deus, tá? Para os seus servos acerca de coisas presentes e futuras que vêm através da revelação de Jesus Cristo, enviada por um anjo, trazendo uma visão a João, tá? Que nessa visão, então, é orientado que deveria escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia. E quando ele tenta olhar para ver quem é que estava falando com ele, ele observa Jesus, né? E ele descreve como ele vê Jesus. Tá? Ele fala com cabelos, né,
neve, né? O rosto brilhava como sol, tá? Olhos como chamas de fogo, uma espada saindo da sua boca, sandálias, né? Sapatos como latão reluzente, enfim. Então ele começa a descrever que quando ele vê isso, ele cai como morto, né? Jesus tem que vir tocar nele, falar, não tenha medo, né? Fique de pé, levanta aí, vamos conversar, meu amigo, tá? E daí Jesus explica para ele o que era aquela visão que ele estava tendo, né? Que era, ele via os candelabros e via, né, as estrelas nas mãos, né, de Jesus. Então Jesus explica para ele, fala, esses candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os anjos dessa igreja. E observação, Jesus andava por entre esses candelabros. Queridos, aqui, guarda no teu coração, isso deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Por que é importante você ter uma igreja e estar numa igreja? Jesus, ele sempre está andando, tá, no meio da igreja. Jesus sempre está falando com as suas estrelas, né? Não estrelas no sentido de brilho, mas estrelas no sentido de pessoas que ele colocou para cuidar da sua igreja, né? Então, e ele sempre está. Então, o Senhor, ele nunca vai desamparar a igreja. Eu não estou falando denominação, eu estou falando a igreja. Eu não estou falando placa denominacional, ainda que nós temos a nossa, né? Somos quadrangulares, mas estou falando a igreja como um todo. Por favor, nunca confundamos isso, ok? Tá? Que fique muito claro isso para todos nós. Jesus sempre vai estar. Outra coisa, a respeito da figura de Jesus, da imagem que João viu Jesus, tá, queridos? Então você vê que ele vê olhos como de fogo, né? O rosto como sol, né? Brilhando, né? De forma, uma espada que sai da boca dele. Queridos, isso me remete lá para a armadura de Deus de Efésios. Por quê? Quando fala da armadura de Deus e fala capacete da salvação, cinge os seus lombos com a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, calça com as sandálias do Evangelho da Paz. Teve um dia que em oração Deus me mostrava essa imagem desta vestimenta. Só que eu via um soldado com um escudo segurando com os 2 braços, né? Imagina um escudo que envolve todo você e você precisa dos seus 2 braços para você se proteger, né? O escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. E eu pensei, não, mas espera lá, a figura que nós temos na mente hoje de soldado é que o escudo numa mão e a espada na outra. Queridos, isso é a figura humana, né? Mas a figura divina é o seguinte, escudo na mão. O Senhor só quer que nós resista o diabo, ele fugirá de vós, tá? Mas quando que eu utilizo espada? Ou qual é o membro que eu uso para a espada? Observe que Jesus mostra isso, quando a espada sai da boca dele, porque a espada é a palavra de Deus. Ela tem 2 fios, ela corta dos 2 lados. A Bíblia fala assim que ela divide a alma e o espírito, e ela sai da boca. Então, por isso que a palavra tem que estar dentro de nós e nós devemos estar proclamando ela. A espada não é algo que eu carrego no braço, na força do braço, na minha força. Não, no meu braço que deu o escudo, onde eu me protejo. Tá? A espada é na minha boca. Por isso que fala que a língua, né, ela inflama o inferno, ela mata. Uma linguada sua, né, dependendo da palavra que você lança sobre você, mata uma pessoa, porque é uma espada. Tá? Mas aqui só para você trazer algum entendimento sobre esse capítulo 1, sabendo então que todo olho verá, né, vai vir nas nuvens, todo mundo vai ver, opa, Jesus chegou, glória a Deus por isso, né? Fazendo uma correção aqui, eu falei no início do vídeo assim que seria, né, ele viria nas nuvens, seria a sua segunda vinda da primeira face. Eu quero corrigir isso, tá? Aqui nesse trecho aqui ele fala sobre a sua vinda, onde todo olho verá, ou seja, não é na primeira fase da segunda vinda, nem todo olho verá. Na segunda fase, todo olho verá, que é quando ele vem realmente para estabelecer o reino dele, tá bom? Para a gente corrigir aqui, tá? Deus abençoe vocês, queridos. Por hoje eu quero que você fique com essa meditação. Amanhã vamos fazer um resumo rápido das 7 igrejas, porque nós precisamos entrar no período da tribulação, estudar assim a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, ok? E assim vamos caminhando. Eu preciso que você, né, ouça, preciso que você veja e preciso que você guarde essas palavras, ok? Porque esta é a orientação do anjo que nos dá a visão. Um beijo a todos vocês.